Graças a Deus, mais uma vez, é uma honra, uma satisfação imensa estar aqui junto com todos vocês, meus amados irmãos, aqui no canal Jailson HM TV, para juntos nós dar continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, meus amados, é um prazer imenso. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, aproveite, veja os conteúdos do nosso canal, dos nossos vídeos lá, o nosso conteúdo do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de dar o like, certo? E também aperta o sininho, certo? E compartilhe os nossos conteúdos, tá bom, meus queridos? Que Deus ajude e nos dê força para a gente continuar. Muito bem, vamos ler aqui as escrituras na primeira carta de João. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. Que mais uma vez temos mais um assunto muito importante para tratar com todos vocês. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 e 8, e diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Versículo 8: Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Isso foi 1 João, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Muito bem. E baseado nessas escrituras, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre... Hoje o nosso assunto é baseado numa pergunta: o que é a mensagem da hora? Esse é o nosso tema de hoje, aqui na nossa pequena e humilde palestra. O que é a mensagem da hora? Eu queria repetir as escrituras que nós lemos aqui. Agora eu queria ler aqui numa tradução do novo, conhecido como a tradução da linguagem de hoje. Capítulo 2 da primeira carta de João, versículo 7 e versículo 8. Diz assim, ó: Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo, é o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Versículo 7. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a verdade é vista em Cristo e também em vocês, pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Amém, meus irmãos? Muito bem. O que é a mensagem da hora? Essa é uma pergunta muito importante que eu deixo aqui para vocês, pastores e pregadores, irmãos, meditar. O que é a mensagem da hora? Irmão, quando nós fazemos essa pergunta, alguns pastores e alguns pregadores e alguns irmãos, eles falam que crê na mensagem da hora. Mas isso aí, irmão, é desculpa. Preste bem atenção. Isso é uma justificação que eles estão dando para não, para não dizer que não crê na mensagem. Aí ele diz, não, nós cremos na mensagem da hora. Agora, para a gente, irmão, entender e descobrir sobre a mensagem da hora, existem dois pontos importantes. Dois pontos principais e muito importantes que nos dá o entendimento sobre o que é a mensagem da hora. Porque uma coisa é você falar que crê na mensagem da hora. E outra coisa é você entender e viver o que é a mensagem da hora. Aqui na minha região, eu sempre falo isso, aqui na minha terra, no Nordeste, aqui da Paraíba, a maioria dos pastores e pregadores dizem que, irmão Jailson, eu creio na mensagem da hora, eu creio, mas quando nós colocamos diante deles esses dois pontos principais,
nós descobrimos que eles não crê na mensagem da hora. Não crê. Porque esses dois pontos, irmão, é o fundamento principal para você ter o entendimento da mensagem da hora. Por quê, irmão? Muitos confundem que a mensagem da hora, eles acham que a mensagem da hora é falar contra as igrejas evangélicas. Não. Isso não é a mensagem da hora. Eles acham que a mensagem da hora é pregar que o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo é um batismo pagão e o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso também não é a mensagem da hora. Porque muitas igrejas também pregam que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso não é a mensagem da hora. Muitos acham, irmão, que a mensagem da hora é fazer parte da Santa Ceia correta, que é o lava-pé, o pão asmo e o vinho. Ah, irmão, eu creio na mensagem da hora. Por causa disso? Não. Muitas igrejas evangélicas por aí também fazem isso também. Crê nessa doutrina da Santa Ceia, com lava-pé, o vinho e o pão asmo. Não, irmão Jesus, mas eu creio na mensagem da hora. Por que eles acham que creem na mensagem da hora? Porque que Deus não é três, é um? Ora, muitas igrejas por aí também creem que Deus não é três pessoas da Trindade, mas é uma só. Mas isso aí, irmão, são apenas rudimentos. Como disse Paulo em Hebreus capítulo 6. Rudimento da doutrina de Cristo. São apenas fundamento. Mas isso não é a mensagem da hora. Então, irmão, para nós entendermos o que é a mensagem da hora, nós temos de ver esses dois pontos básicos e principal. Que você estiver seguindo esses dois pontos principais, aí eu digo a você, sim, você crê e você vive a mensagem da hora. Aí você me pergunta, irmão Jailson, qual é esses dois pontos principais que nos faz crer na mensagem da hora? Que você diz, irmão, que crê na mensagem da hora e prega a mensagem da hora, mas não conhece, não tem entendimento desses dois pontos principais, então me desculpe, meu irmão, você não crê na mensagem da hora. Muito bem. E qual é os dois pontos principais? Primeiro ponto, o que é a mensagem? Esse é o primeiro ponto. O que é a mensagem? Segundo ponto, onde está o alimento espiritual? Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, o que é a mensagem? Segundo ponto, onde está, qual é a vasilha, qual é a panela, vamos dizer assim, numa linguagem mais paraibana, qual é a panela aonde o alimento está contido? Hein? Isso é os dois pontos, irmão, principais. São os dois pontos fundamentais. Quando você tem o entendimento desses dois pontos, então você crê na mensagem da hora. Porque uma coisa é falar que crê na mensagem da hora. Por exemplo, o maior pregador aqui da minha região diz que crê na mensagem da hora, mas ele ainda espera o Espírito Santo vir. Ele ainda está esperando a manifestação do Filho do Homem ainda. Ele está esperando ainda a era acabar, que ela não acabou. Então, sim, irmão, me desculpe. Você que tem esses pensamentos, você não crê na mensagem da hora. Não, não, não. Você não crê. Porque você não tem o entendimento desses dois pontos principais. Aí você diz assim, irmão Jailson, mas eu não tenho esse entendimento, irmão, ainda porque eu não recebi a revelação. Não. Eu quero abrir aqui um parênteses, irmão, eu quero falar algo aqui muito importante. Uma coisa é você ter a revelação e a outra coisa é você obter a revelação. São duas coisas diferentes. Ter e obter. Todo o povo que segue essa mensagem tem a revelação. Todos eles. Vou fazer um exemplo aqui para você. Por exemplo,
Você quer comprar um pão. Aí você chega perto de mim, irmão Jailson, o senhor tem um pão aí pra mim, que eu tô precisando de um pão, que eu tô um pouco com fome, eu quero comer um pão. Aí eu não tenho um pão, mas eu tenho o dinheiro. Eu tenho um valor em dinheiro pra você e dou a você. Toma aí, irmão. Vai lá comprar o seu pão. Potencialmente, irmão, potencialmente, você já tem um pão na sua mão. Por quê? Porque você já tem o poder de compra. Agora basta você ir até no mercado ou numa padaria e comprar o pão. Mas potencialmente 50% você já tem o pão na sua mão. Mesmo assim é na mensagem. Todo mundo que segue essa mensagem, que crê nesse profeta, tem a revelação. O que eles estão precisando é obter a revelação. E isso aí é outros 500, como diz a história aqui na Paraíba. Mas você já tem a revelação. Aí você diz, mas o que é que eu faço, irmão, para obter? Ora, você tem que fazer aquilo que o profeta ensina, é se alimentar o suficiente das mensagens, é você pegar a mensagem do profeta, o sétimo anjo. A gente sabe que a mensagem do profeta é a palavra revelada. A mensagem do profeta traz a revelação da Bíblia. Então pegue a mensagem e leia o suficiente. Se alimente o suficiente. Aí você obterá a revelação. Mas você já tem a revelação na sua mão. Está aqui. Está na Bíblia e está nas mensagens. O que falta agora é você obter a isso. Mas vamos lá. Vamos agora, irmão, o primeiro ponto. O primeiro ponto é, o que é a mensagem? Que eu pudesse interagir com você agora, nesse momento, eu ia perguntar para você, especialmente que é pregador da mensagem, que diz que crê na mensagem da hora. O que é a mensagem? Hein? Isso aí é o primeiro ponto básico. O que é a mensagem? Você sabe, meu pregador, meu pastor, meu irmão, o que é a mensagem? Vamos aqui para as escrituras. Vamos aqui para 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e vou ler apenas o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Agora, vamos ver o que aqui a mensagem fala sobre o que é a mensagem. Mensagem de Apocalipse 4, primeira parte. Essa mensagem foi pregada no ano de 1961. Mensagem de 1960. 1960. Apocalipse 4, primeira parte. Parágrafo 151 ao 155. Vamos ver o que o profeta ensina sobre o que é a mensagem. Nós citamos aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. E quando ele desce do céu, e eu vou abrir um parênteses aqui para falar algo aqui. Ele já desceu do céu. Ele não vai descer. Para muitos que esperam ele descer, então vai perder o seu tempo, porque ele já desceu, para a noiva ele já desceu. Falta agora para os judeus, 144 mil. Mas isso vai ser durante a grande tribulação. É muito bem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mensagem de Apocalipse 4, primeira parte, pregada em 1960. O irmão Brana diz, parágrafo 151. Vamos ler até o 155. Ele diz assim, ó. A mesma voz
que convocou João para subir, a mesma voz que disse a João, suba, é a mesma voz que convocará a igreja um dia. Amém? Convocará a igreja. Agora, o profeta disse isso em 1961. Então, esse dia ainda não tinha chegado. Mas quando chegou em 63, esse dia chegou. E a igreja foi convocada a subir do mesmo jeito que João, que estava lá no primeiro século, na ilha de Patmos, foi convocado. E o profeta continua aqui no 152. Também a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura. A mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz de arcanjo. Então, o mesmo Senhor com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O irmão Branco dizendo que Cristo é essa voz do arcanjo. A voz do arcanjo, veja, aquela voz de trombeta de Cristo convocou João para subir. A mesma voz convocou Lázaro. Você observou? Na sepultura de Lázaro, ele falou em alta voz. Ele não disse, Lázaro, saia para fora. Lázaro, saia para fora. Isso o chamou da morte. Ele respondeu, aqui estou. E ele surgiu dos mortos. Depois dele estar morto e seu corpo apodrecido. Aquela mesma voz disse a João, suba aqui e eu mostrarei algumas coisas que estão se preparando para acontecer. Aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarão. A trombeta, o que é a trombeta? A voz de Cristo. A mesma que virou e a convocou para subir. Ele subiu a voz como ele ouviu uma voz como uma trombeta. Agora ele disse, suba aqui, veja como será a ressurreição. Será no momento, num piscar de um olho, aquela voz de som claro. Ele convocará a igreja, pois ele saia dela. Olha o que o irmão Branco disse. Ele convocará a igreja, pois ele saiu dela. Aquela grande voz da convocação. Deus, ajude-nos a ouvi-la naquele dia. Então aqui o irmão Branco está mostrando que tanto aquela mesma voz que chamou Lázaro para sair da sepultura, a mesma voz que falou com João lá na ilha de Patmos para subir, é a mesma voz que está chamando a igreja noiva hoje. Para onde? Para subir, irmão. Para sair de Laodiceia, para sair das eras. E o profeta disse que a voz de arcanjo e a trombeta de Deus é Cristo. Ele diz assim, o que é? Aí ele diz assim, ó, pergunta, Cristo é a voz do arcanjo. O que é a trombeta? A voz de Cristo. Então você veja que Cristo é tanto a voz do arcanjo como a trombeta. Veja que ponto principal, irmão. Veja que ponto fundamental sobre o que é a mensagem. Então, o que é a mensagem? A mensagem é o próprio Cristo, irmão. E para a mensagem ser Cristo no nosso meio, ele teve de descer. Hoje, essa escritura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, é para ser lida dessa maneira, assim, ó. Porque o mesmo Senhor já desceu do céu. Essa é a maneira, irmão, que a noiva lê essa escritura. Que o mesmo Senhor já desceu do céu. E ele trouxe o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, que é Cristo. Irmão, a mensagem da hora não é a outra pessoa.
A mensagem da hora é o próprio Cristo. Que coisa linda, irmão. Que coisa tremenda. Vamos aqui ler a mensagem, o sinal. Essa mensagem, o sinal, foi pregada no dia 28 de novembro de 1963. Essa aqui. Essa aqui é a mensagem, o sinal, do ano 28 de novembro de 1963. Parágrafo 84. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Isso aqui, irmão, é muito importante para nós. Olha o que aqui o profeta diz. Parágrafo 84 da mensagem do sinal. Preste atenção você, meu irmão, que diz que crê na mensagem da hora. Que você não tiver um entendimento desses dois pontos que eu estou mostrando aqui para você, então você não faz parte da mensagem da hora. Você faz parte do rudimento, dos fundamentos. E Paulo chamou isso de obra morta. Parágrafo 84, a mensagem e o sinal. Nós não estamos reunidos para falar acerca da mensagem. Veja só as palavras do sétimo anjo, o profeta de Deus, irmão Branda. Nós não estamos reunidos para falar acerca da mensagem. Nós estamos reunidos para entrar na mensagem. Muitas pessoas, irmão, confundem a mensagem. Quando falamos de mensagem, muitos irmãos da própria mensagem acham que a mensagem são esses livrinhos aqui, ó. Esse sermão que foi pregado pelo irmão Brana. Não. A mensagem é Cristo. Você veja que o irmão Brana chamou a trombeta de Deus de Cristo e a voz de arcanjo chamou de Cristo. Então a mensagem é o próprio Cristo. Esses livrinhos são apenas a vazia que contém a mensagem da hora, irmão. Nós não estamos reunidos para falar acerca da mensagem. Nós estamos reunidos para entrar na mensagem. E a mensagem, o alarido, a palavra alarido vem da palavra grega kleuma. Que é o quê? O Mombrano disse que o alarido é a mensagem. E a mensagem é Cristo. Nós estamos reunidos para entrar na mensagem. E a mensagem é Cristo. Então aí está, irmão. Ser batizado em nome de Jesus Cristo não é a mensagem. Então você não está em Cristo. Tomar santa ceia com pão asmo, lava-pé e vinho, você não é a mensagem da hora, você não está em Cristo. Aí você diz, peraí, irmão Brana, irmão Jailson. O irmão Brana disse que só quem pode fazer parte da ceia é quem tem o Espírito Santo. Aí está, irmão. Eu estou preparando um assunto para trazer aqui no canal sobre a correta Santa Ceia e a verdadeira Santa Ceia. Irmão, tomar Santa Ceia, mas vou abrir um parênteses aqui e vou dizer isso aqui para você. Fazer parte da Santa Ceia correta com pão asmo, lava-pé e vinho, isso não quer dizer que você tem o Espírito Santo, não. Agora, fazer parte da verdadeira Santa Ceia, sim. Porque uma coisa, irmão, é fazer parte da Santa Ceia correta. E outra coisa é fazer parte da verdadeira Santa Ceia. Mas isso é um assunto que vamos trazer futuramente aqui no canal. Então o irmão Brando está dizendo aqui, ó. Nós não estamos reunidos para falar acerca da mensagem. Nós estamos reunidos para entrar na mensagem. E a mensagem é quem, irmão Brana? E a mensagem é Cristo. É por isso que Paulo disse, deixe o rudimento e entrai na perfeição. E a perfeição é quem? É Cristo. Quem é a mensagem da hora? É Cristo. Ele é a palavra. Vamos entrar nele e permanecer debaixo dele.
Sim, Senhor. Isso é o que estamos supostos a fazer. Entrar e ficar debaixo da mensagem. Porque Cristo não é a mensagem. Cristo é a palavra da hora. Então veja aí, irmão. Veja aí que ponto importante é esse, irmão. Que a mensagem é o próprio Cristo. Não é o batismo em nome de Jesus Cristo. Não é a Santa Ceia correta com pão asmo, lava-pé e vinho. Não. Não é crer que Deus é único. Não. Não é falar contra as igrejas evangélicas. Não. Isso não quer dizer que você está em Cristo, não, irmão. Não. Isso não quer dizer que é a mensagem da hora, não, irmão. Isso é apenas rudimento. Fundamento para você chegar à perfeição. E a perfeição é Cristo. E Cristo é a mensagem. O alarido é a mensagem. A trombeta é a mensagem. A voz de arcanjo é a mensagem. Tudo é Cristo. O alarido é Cristo. A voz de arcanjo é Cristo. E a trombeta de Deus é Cristo. A mensagem da hora é Cristo. Meu Deus. Que coisa maravilhosa. Que assunto tremendo. Isso aí, irmão, que nos dá a oportunidade de conhecer a mensagem da hora. Mas muitos ficam como papagaio, só repetindo aquilo que outros falaram. Sabe? Falando contra as igrejas evangélicas. Sabe? Falando que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Isso é correto. Eu creio que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Eu creio que a Santa Ceia correta tem que ser pão asmo, lava-pé e o vinho. Eu creio que Deus não é 3 pessoas, é uma pessoa e se manifestou no seu Filho. Porque crer que Deus é único, irmão, isso não nega que ele teve um filho, não. Ele teve um filho. E o profeta de Deus, ele crê que Deus teve um filho. E esse filho foi o primeiro, o princípio da criação de Deus. Foi isso que Paulo falou em Colossenses capítulo 1, verso 17 e Apocalipse 3,14. O princípio da criação de Deus. Antes de Deus criar qualquer coisa, criar anjos, criar o planeta Terra, criar o sistema, a primeira coisa que ele deu à luz, a primeira coisa que ele gerou, como disse o salmista Davi no Salmo 2, foi Jesus Cristo. Eu sei que muitos não concordam comigo, muitos pastores da mensagem, muitos pregadores, sabe por que eles não concordam? Porque são unicistas. Mas o 7º anjo, o irmão Branham, não era unicista. Ele cria na deidade, na unidade de Deus. Mas muito bem. Então, se a trombeta é Cristo, o alarido é Cristo e a voz do arcanjo é Cristo, a mensagem da hora é Cristo. Agora, você quer obter a mensagem da hora? Aí você vem das mensagens do 7º anjo, aonde está contida a mensagem. Está aqui. Esses livrinhos que muitos pastores da mensagem, muitos pregadores da mensagem ignoram. Uns tempos atrás, no ano 2004, houve uma grande confusão aqui no Brasil, sabe? Os pastores dizem, as mensagens que a gente tem já é o suficiente, está desgastada. A gente precisa conhecer porque o profeta pregou 1.200 e poucas mensagens. E a gente não tem nem a metade das mensagens, a gente precisa ter. Então Ed Bispo veio até o Brasil. Em 2008 esteve aqui na Paraíba. E abriu a Associação dos Crentes da Bíblia. A Associação dos Crentes da Bíblia traduz 12 mensagens por ano. Quer dizer, um ano tem quantos meses? 12 meses. Todo mês tem uma mensagem nova. Todo mês. Agora eu te digo. O que adiantou essa briga toda que se fizeram lá em 2004? As mensagens que nós tem já está desgastada. O irmão Brana pregou 1.200 e não sei quantas mensagens. A gente não tem a metade das mensagens do irmão Brana. A gente precisa ter.
para conhecer o que foi que o profeta pregou. E aí tá agora. Todo mês tem uma mensagem nova. Adiantou o quê? Eles estão pregando o quê? Eles estão pregando a mesma coisa que eles pregavam nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Mesma coisa. Batismo. Porque o maior pregador que nós temos aqui na nossa região, aqui na minha região aqui, onde eu moro, o maior pregador que tem aqui, só prega batismo, Santa Ceia, Trindade, unidade de Deus e falar contra as igrejas. Só prega isso. Mas todo mês tem uma mensagem nova. E o que adiantou, meu irmão? Quem não se interessa a ler? Não se interessa a ler. Eu convidei o maior pregador aqui da minha região para a gente gravar um vídeo aqui sobre pergunta e resposta sobre o novo nascimento. Não veio. Porque não entende sobre o novo nascimento. Não entende. Porque que tivesse se alimentando nas mensagens, lendo as mensagens do profeta da maneira correta, se alimentando suficientemente, ele vinha e respondia baseado na mensagem. Mas não lê a mensagem. Não lê a mensagem. Então não sabe o que é o novo nascimento. Não sabe entender porque que o irmão Brana em mensagem... Olha, o irmão Brana diz certas coisas. E por ele não se alimentar o suficiente, eles ignoram. Porque tem mensagem que o irmão Brana diz: o novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. E tem mensagem que o irmão Brana diz: não, o novo nascimento é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra. Aí muitos, por não se alimentar da mensagem da forma correta, dizem: o irmão Brana está equivocado. O irmão Brana diz uma coisa aqui, uma coisa ali. Não, irmão. Quem está equivocado, quem está errado são os pastores e os pregadores. Porque eles não se alimentam da mensagem. Não se alimentam. Eu perguntei aqui para o maior pregador da minha região sobre isso. Disse: irmão, por que tem mensagem que o irmão Brana diz que o novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo? E tem mensagem que o irmão Brana diz que é diferente. O novo nascimento é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra. Sabe o que ele me disse? Ficou calado. Disse: eu não sei, irmão Jair. Por que não sabe? Por que não sabe? Aí a desculpa, sabe o que é a desculpa? Não, irmão Jair. É dom, o senhor tem um dom que eu não tenho. Não. Isso não é a desculpa. A desculpa, essa justificação, dizer que é um dom não é errado. Isso aí é só desculpa de preguiçoso, que não tem interesse nas coisas de Deus. Agora, quer ser pregador? Como é que pode ser pregador desse jeito? Aí. Vamos adiante aqui, irmão. Vamos adiante. Porque a gente começa a falar e o negócio fica sério. Mas vamos adiante. Muito bem. Nós aprendemos o primeiro ponto aqui sobre o que é a mensagem. E o irmão Brana nos ensinou agora mesmo. Acabamos de aprender que a trombeta de Deus, que a voz de arcanjo e o alarido é Cristo. Então, a mensagem da hora não é outra coisa, é Cristo. E para que a mensagem da hora se tornasse o próprio Cristo, ele desceu. Ele não vai descer. Ele vai descer para os 144 mil, lá na grande tribulação, quando Moisés ele estiver pregando para eles. Mas para a noiva de Cristo, ele desceu no dia 28 de fevereiro de 1963. Aquela nuvem, que muitos pastores dizem que apenas um sinal, é uma nuvinha, ali foi o próprio Cristo que desceu e trouxe o alarido, a voz e a trombeta para a noiva de Cristo. Agora, vamos para outro ponto que é muito importante. Onde está o alimento espiritual da hora? Aonde está esse alimento? Qual é a vasilha, qual é a panela que contém o alimento espiritual da hora? Vamos fazer a escritura.
Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 57 ou 58 do Evangelho de João. Porque falar que crê, que está vivendo a mensagem da hora é uma coisa. Agora, se alimentando do alimento espiritual da hora, para você tem que saber aonde está a vasilha que contém esse conteúdo. Porque não é toda a vasilha, irmão, que contém o conteúdo do alimento da hora, não. É não. É não. Vamos aqui, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57 ao 58. Veja o que Jesus disse. Assim como o Pai que vive e me enviou. Agora eu queria explicar, eu queria pedir uma explicação para os pregadores da mensagem, pastores e pregadores que são unicistas. Eu queria deixar uma pergunta aqui, que vocês puderem responder, vocês deixem no comentário aí. Como é que o profeta explica isso? Aqui, ó. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também vive por mim. Então, Jesus disse que ele foi enviado. O Pai o enviou. Aí a minha pergunta é, como é que o sétimo anjo, o profeta de Deus, o irmão William Marlon Branham, explica isso? Deixe nos comentários o parágrafo e a mensagem, como é que o profeta, o irmão Branham, explica isso aqui. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Tá vendo aí, irmão? É por isso que a mensagem da hora, o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Cristo é o próprio Cristo, porque ele desceu. Veja o que Jesus disse: este é o pão que desceu do céu. Qual foi o pão, qual foi o alimento que desceu para nós nesse tempo? Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O irmão Branham disse que isso é a mensagem. E é Cristo. Este é o pão que desceu do céu. Não é o acaso de vossos pais que comeram maná e morreram. Então quem se alimenta do rudimento está morto. Paulo chamou de obra morta. Está morto espiritualmente. Porque está se alimentando do alimento que já passou da validade. E quando o alimento passa da validade, ele fica o quê? Fica estragado. E causa morte. Quem come este pão viverá para sempre. Então, este é o pão que desceu do céu. Não é o acaso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come desse pão, que pão? O que desceu do céu, viverá para sempre. E então, quem está se alimentando com o alimento que desceu no ano de 1963, não morre. Porque dá vida. Agora, quem está se alimentando do rudimento, está morto. Porque o alimento já passou de validade. E quando o alimento passa da validade, o que acontece com ele? Se estraga. Muito bem, agora vamos ver aqui. Nós lemos João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 27 e 28. Agora vamos ver o que é que o profeta de Deus fala sobre o alimento. Aonde, irmão? Aonde está o alimento espiritual? Aonde está? Mensagem
o alimento espiritual ao seu tempo. Essa mensagem foi pregada em 1965. Eu vou ler aqui alguns parágrafos. Primeiro, parágrafo 93. Olha aqui que o profeta diz. 93. Mas para aqueles que crê na hora de Deus em que estamos vivendo. Agora eu te pergunto, irmão. Você sabe qual é a hora que nós estamos vivendo agora, nesse momento? Você sabe? Quando os selos foram revelados, quando Cristo desceu do céu, em 1963, ali era meia-noite. Mateus 25, verso 6 estava se cumprindo. À meia-noite vem o esposo. Mas hoje, você sabe qual é a hora que nós estamos vivendo? Hoje. Porque o irmão Branco está dizendo, para aqueles que crê na hora de Deus em que estamos vivendo, essas coisas são alimentos escondidos. Olha aí. Olha. Então, se para você se alimentar com alimento escondido, você precisa saber qual é a hora que o relógio, o ponteiro está marcando nesse momento que nós estamos vivendo. E o profeta diz, pense somente, Deus o escondeu de tal modo que olham direto para ele e não vê. Sabe por quê, irmão? Muitas pessoas dizem, mas irmão Jailson, eu leio a mensagem, mas não consigo ver e não consigo entender da maneira que o senhor entende. Sabe por quê, irmão? Porque você não sabe qual é a hora que você está vivendo. Olha que coisa tremenda. Do mesmo modo que Elias cegou o exército sírio, do mesmo modo que Deus cegou o incrédulo para o alimento verdadeiro e genuíno dos filhos, o crente. Então, por não entender a hora que está vivendo, ficam cegos, porque estão cegos. Olha para o relógio da hora e não consegue ver a hora. Parágrafo 121. Da mensagem, o alimento espiritual ao seu tempo. Mas graças a Deus, nós temos alimentos escondidos, alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade, misericórdia, da revelação de Jesus Cristo. Olha, veja onde está o alimento, veja onde está, irmão, a bondade e a misericórdia e a revelação de Jesus Cristo. E o irmão Branham diz, nesses últimos dias, vindicando-se entre o seu povo. Amém? Eles entraram. Elias entrou antes da seca se estabelecer. Graças a Deus por estar dentro antes do juízo estabelecer. Agora, é a hora de sair e entrar. Redenção, em outras palavras. Redenção. O irmão Branham diz que a redenção está dividida em duas partes. A hora de sair e entrar. Sair dessas organizações. Agora, irmão, organizações não é só Assembleia de Deus, Batista, Deus e Amor, Presbiteriano, não. Não é só essas, não. Comperismo de Goiânia também é organização. O Comperismo da Paraíba também é organização. O Comperismo de Santa Catarina também é organização. O Comperismo de Joinville também é organização. O Comperismo de Criciúma também é organização. Tudo são organizações. E o profeta disse na mensagem, parágrafo 36 da mensagem Shalom, que é a marca da besta. Agora é a hora de sair e entrar e sair dessas organizações e entrar em Cristo, irmão.
E Cristo é a mensagem da hora. Cristo é a trombeta de Deus. Cristo é o alarido. E Cristo é a voz de arcanjo. Uma hora de sair e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Agora, irmão, você sabe que hora estamos vivendo? Você sabe qual é a hora que o relógio está marcando agora, nesse momento? Na era que nós estamos vivendo? Que você sabe, irmão. Que você tem um entendimento da hora que você está vivendo? Então você está se alimentando com alimento espiritual. Vamos adiante. Parágrafo 126. Nós notamos aqui novamente que se a palavra está em nós e veio a nós, olha aí, ela está em nós e veio a nós, como veio a Elias naquele dia, ela fará a mesma coisa que ele fez. Ele se alimentará de coisas secretas de Deus. Irmão, Deus mandou Elias e Elias orou que ia passar 3 anos e 6 meses sem água, sem chover. E quando passa um tempo de sem chuva, sem água, não tem alimento. Mas Deus preparou água e alimento para Elias. Alimento secreto. E quando nós temos a palavra da hora em nós, e ela veio para nós, irmão, nós estamos na mesma condição de Elias, se alimentando das coisas secretas de Deus, as quais estão escondidas do mundo. E quando eu falo do mundo, irmão, eu falo de sistema. É por isso que o pastor Nicolete aqui da Paraíba não compreende esses alimentos, essas coisas. Quando a gente fala sobre trovão, sobre visão da tenda, ele não compreende isso. Ele critica, sabe por quê? Porque ele está dentro do sistema. Ele não está fora, ele está dentro do sistema. E quem está dentro do sistema não consegue entender o alimento, não consegue se alimentar do alimento secreto. E o profeta continua. Novamente isso torna a mensagem e o mensageiro como um. O alimento espiritual está pronto. Está o tempo agora. Cada um de vocês pode ter esse alimento, se o desejar. Aí, irmão, você deseja ter esse alimento? E se está disposto a safar-se de toda a incredulidade dessa hora? O problema está aqui, irmão. É que esses pastores, esses pregadores não estão dispostos. Por quê, irmão? Eles vão perder a renda, vão perder os dízimos, o ticket de alimentação, o vale de transporte, o ticket de alimentação, o vale do pão, o vale do leite. Então eles não estão dispostos a safar-se de toda a incredulidade desta hora. Eles preferem o ticket alimentação, o vale leite, o vale alimento, os dízimos dos irmãos, do que o alimento espiritual. O irmão Brena diz: se estás pronto a entrar em Cristo, entra na sua promessa. Que coisa maravilhosa, irmão. Agora, preste bem atenção, irmão. Nós falamos aqui do alimento espiritual. Agora, vamos mostrar aonde esse alimento secreto está. Qual é a vazia, irmão? Aonde esse alimento secreto está escondido. Vamos aprender agora, nós estamos já perto de terminar. Vamos aprender aonde está o alimento. Qual é a vazia que contém o conteúdo do alimento secreto na hora que estamos vivendo agora. Mensagem
ao homem aqui que pode acender a luz. Foi pregada em 1963. Parágrafo 155 ao 156. Olha aqui. Preste atenção. O profeta aqui vai ensinar qual é a vasilha que contém o alimento secreto, o alimento espiritual da hora que estamos vivendo. Então, veio o avivamento de Wesley. Então, nisso, ora, eles não podiam voltar e fazer a parte dos luteranos. Vê? Então, vieram os pentecostais. Então, os pentecostais, tendo organizado e feito a mesma coisa, tomaram a casca. Aí diz assim, 156. Porém, o grão segue adiante. Agora, nós estamos em uma outra era. Aí eu faço uma pergunta. Em que era você está vivendo, irmão? Qual é a era? Olha que pergunta maravilhosa que eu vou fazer aqui para você responder aí. Deixa no comentário aí. A era. Aonde está o alimento? E a hora que estamos vivendo hoje. Deixa aí. Que você souber. Deixa aí. E coloca os palavras da mensagem do profeta aí nos comentários. Agora. Nós estamos em uma outra era. Porque eles não a receberam. Porque eles não vê que o grão está amadurecido. Aqui está a palavra prometida para esse dia. Porque eles não a vê, porque eles estão vivendo num clarão luterano, clarão wesleyano, clarão batista, clarão pentecostal. Agora, quando o João Brana fala de pentecostal, ele está falando de quê? Da era de Laodiceia. Clarão pentecostal. Eles estão vivendo no clarão de uma outra luz. Essa é a razão. Porque eles não podem receber a luz da palavra total, sendo vindicada. Como Deus prometeu esses 7 selos. Irmão, agora você veja aí que o irmão Brana está dando o nome à panela que contém o alimento espiritual da hora. Os 7 selos. O nome, irmão, da panela que contém o alimento da hora é os 7 selos. Você diz, mas irmão, já isso? Os 7 selos? Eu não entendo dessa maneira. Sabe por que você não entende dessa maneira, irmão? Porque o profeta mostra os 7 selos em 2 etapas. Na etapa natural e na etapa espiritual. Na etapa natural, você só consegue ver o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, as almas encarceradas debaixo do altar e a meia hora de silêncio. Somente. Mas quando você vê a parte espiritual dos 7 selos, aí você alcança o alimento espiritual da hora. Porque eles não podem receber a luz da palavra total sendo vindicada como Deus prometeu. Estes 7 selos, onde todo o mistério foi revelado. Voltaria e diria que estes mistérios foram feitos assim. E, no entanto, quando isso chega, eles se distanciam mais para longe dela do que nunca. E eles não têm desculpa. Tá vendo só, irmão? Tá vendo só o que o irmão Branco está dizendo? Que a vasilha que contém o alimento é os 7 selos. Mas como eles são nicolaítas, eles não conseguem ver isso, irmão. Só conseguem ver os 7 selos na parte natural.
mas não consegue ver os 7 selos na parte espiritual. Então, o Simão Branco está dizendo que o alimento espiritual está escondido nos 7 selos. Mensagem à união invisível da noiva de Cristo, pregado em 1965. Parágrafo 308. 308. Olha o que o profeta diz. Mas você é um dos membros do seu corpo. Está falando da noiva. Porque, ó, a guizinha, vê? Porque não vem. Sim, Senhor, estou agradecido, estou muito agradecido à ação da graça a ti, Senhor. Não por alimento natural. Então, veja só. Vamos falar aqui do alimento natural. É quando você só consegue ver o cavalo branco, o vermelho, o preto, amarelo e as almas debaixo do altar e o 7º selo ainda como fechado. Isso é alimento espiritual, ele diz assim. Não por alimento espiritual, não por alimento natural ainda. Mesmo assim, por isso, mas Senhor, o tempo do fim. Estou agradecido por este alimento espiritual. Tá vendo, não? Então você saber o que significa que o cavalo branco é uma coisa, você saber o significado do cavalo amarelo, do cavalo vermelho, do cavalo preto, quem são aquelas almas debaixo do altar, dizer que o 7º selo ainda está fechado ainda, isso é alimento natural. Mas o irmão Branco diz, mesmo assim, por isso, mas Senhor, o tempo do fim, estou agradecido por este alimento espiritual, Senhor. O alimento espiritual dos 7 selos que estão prometidos para ser aberto. Você diz isso seria algo diferente? Não, não. Não pode acrescentar uma palavra ou tirar. Já está aí. Simplesmente está escondido. Está selado. Quando entende isso, diga amém. Então, o alimento espiritual está escondido dentro da vasilha, da panela dos 7 selos. Ali onde está o alimento espiritual, irmão. Então aí está os 2 pontos principais para você entender o que é a mensagem da hora. A mensagem da hora é Cristo e o alimento espiritual está escondido dentro dos 7 selos. Agora, eu vou ler o último parágrafo aqui na mensagem Ao Nascer do Sol, pregado em 1965, parágrafo 202. E preste bem atenção. O que é que o irmão Brana fala aqui sobre os 7 selos? Que você falar contra isso, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Filho tem perdão. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, diz Jesus em Mateus 12, nem tem perdão, nem nessa geração e nem na que há de vir. E o irmão Brana diz que essa geração que há de vir é a nossa geração da agora. Olha o que aqui o irmão Brana diz. 202, ao nascer do sol. Recorde. O poder vivificador, observe. Bem, o que temos visto nesse dia, o poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Tirar a tampa da panela do selo, para você se alimentar com o alimento da hora, irmão. Que foi adquirir, que foi aquilo? Foi o acaso? A inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos prediz que isso sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor, o qual tendo dito que esta coluna de fogo, o poder vivificador permite que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam que era. E nós, os que estamos vivendo da maneira correta, vimos que era o nosso Senhor. Vê? Vocês? Foi Ele que abriu esses selos.
Ele é esse selo, porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos foi a revelação de Jesus Cristo. Então, irmão, o selo é o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo está te alimentando, irmão, com alimento escondido da era que estamos vivendo. É por isso que ele teve de descer do céu, com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Tanto o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta é o próprio Cristo. Cristo desceu e trouxe o alimento, e nós estamos vivendo desse alimento. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu peço para vocês, ainda que não se inscreveram no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o like, comente, tá bom, meus queridos? E compartilhe esse assunto, esses conteúdos para vocês, tá bom, meus irmãos? Deus nos ajude. E eu quero dizer aqui para vocês, irmão, que no próximo domingo, de hoje a 8, se Deus permitir, nós vamos estar em Caiçara, lá no sítio Nogueira. Vamos fazer uma visita ao pastor Antônio Viega e vamos aproveitar e vamos fazer uma entrevista com ele. E se Deus permitir, à noite, quando a gente voltar, vamos colocar no nosso canal, tá bom, meus queridos? Então que Deus nos ajude e nos dê força para a gente continuar com esse alimento escondido. E Cristo é o selo. Falar contra o selo, criticar do selo, você está criticando contra o Espírito Santo, contra Cristo. Então você está fora do rapto. Tá bom, meu irmão? Que Deus ajude e um shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus.